Estamos aqui com mais uma Big Boss e nada mais, nada menos que doutora Aline Brandão. E antes de começar as perguntas, eu queria que ela explicasse por que eu falei o doutora antes. Que a gente estava brincando aqui antes de Então, começar a gravação. antes de começar, quem não viu o making off, o meu nome é artístico. Então, assim, falei pra ela, usa meu nome artístico. Ela, mas qual que é o seu nome artístico? Como todo mundo me pergunta. E aí, o que eu te respondi? Doutora Aline Brandão, porque eu tinha a chamado de Aline Brandão. Ela, não, doutora Aline Brandão. E para quem não entende, vai achar que é um pouquinho de ego, arrogância, mas não. Então, e eu É estratégia, né, Aline? desacostumei de me preocupar com o que os outros estão achando. Quem tá achando tá pagando meus boletos. Pelo contrário, eu que tenho muitas famílias, graças a Deus, que dependem hoje de mim, do meu escritório. Então, quando eu saí do serviço público, nem sei se você já sabe da trajetória, doutora, acho que a gente nunca conversou sobre isso. Eu fui servidora do INSS muitos anos. Eu fui a gerente mais nova do Brasil, passei no concurso com 17, me chamaram com 18. E 15 anos depois de INSS, você é a Aline do INSS. Então, o vizinho do padeiro da esquina do primo te procura, tira dúvida. E eu sempre trabalhei esclarecendo o direito das pessoas. Mas no início da advocacia, quando eu realmente resolvi sair do serviço público, e foi muito difícil, o meu primeiro cliente eu consegui no ônibus, as pessoas ainda vinham a mim procurando saber sobre os problemas e eu ajudava. Eu falei, não, a conta não fecha, eu preciso de gestão. Então, comecei a gerir mais a minha vida. E agora é a doutora Aline Brandão, grava no coração a sua solução. Não tem problema não. Ou seja, eu e os meus jargões aí, para deixar um pouco mais leve, um pouco mais irreverente, mas a mudança de postura, de eu me apresentar dessa forma, fez com que os clientes percebessem que agora eles são clientes, agora é o meu trabalho e não me peça de graça a única coisa que eu tenho para vender. Sim. E as pessoas elas não levam isso em consideração quando falam com o advogado. Ah, é só uma olhadinha, é só um processo. E a culpa não é da pessoa, é a nossa cultura. O brasileiro, ele é assim. Então, o nosso propósito para a gente elevar, fazer um trabalho melhor e que ele seja sustentável, é nós que temos que mudar a postura. Sim. Então, em vez de falar para o cliente, é só uma olhadinha, não vou fazer isso não, e ficar chateado, que isso acontece muito, é você falar com a pessoa, puxa, vamos marcar uma consulta no meu escritório, eu cobro tanto. Profissionalizar, né, Aline? Exatamente. Mas eu posso chamar de Aline a partir de agora. Por favor, né? Por favor, a não ser que você queira uma consulta, eu posso te ajudar. Não quero não. Graças a Deus eu não tô com problema na Previdência ainda. Aline, me conta aí como que é fazer parte desse time seleto que é o Big Boss. É uma mudança de mentalidade, né? A vida, ela exige que nós saibamos conduzir o nosso adestramento inicial, né? Se reinventar para alcançar outros patamares. Hoje, eu estou no Big Boss, né? Com vários advogados excepcionais, reconhecido nacionalmente. E assim, o propósito do Big Boss, para muito além da questão de já fazer 7 dígitos há alguns anos, é muito além que isso. É uma questão de comprometimento com o trabalho que é entregue. Então, assim, seja ele um curso digital ou um processo de família, como a gente tem vários, né? Não sei se posso citar os nomes aqui, que eu sou fã de tanta gente, né? Doutora Miriane, doutor Rafael, doutora Juleika, com concurso. Pode, claro. Ainda bem que você consentiu, né? Porque eu comecei a falar antes, você fala, não, mas pode falar. É porque é um time realmente seleto, que tem pessoas, seleto, assim, excepcionais. Sim. Então, essa troca, você acha que foi uma das coisas que mais te deixou? Eu não acho. Eu tenho certeza, porque a ambiência, ela faz você mudar a sua postura. Eu acredito em energia. Acredito não, né? Existe energia, é fato. Nem todo mundo acredita. Mas eu me lembro que o cara que descobriu o rádio, por exemplo, ele falava que tinham forças, tinham frequências, e ele, diz a lenda lá que ele ficou num manicômio, no hospício. E ele inventou o rádio, né? Eu não sei se essa história é fidedigna, mas eu tive acesso a ela e me marcou muito. E quem foi esse cara? O Hertz. Não vou te deixar na saia justa não, doutora, porque eu sou radialista também, não sei se você sabe, eu tenho um programa de rádio. Gente, eu amo que quando você está entrevistando pessoas assim, comunicativas e dinâmicas que nem você, Aline, você acaba que você não consegue seguir o script. Eu não vou conseguir seguir o script contigo, Deus, cara. O script total. Total, mas eu gosto dessa coisa, dessa troca. Mas o que eu acho legal, né, em tudo que você falou, foi que você realmente entende que você está nesse lugar faz com que você precise mudar mas melhorar sua mentalidade. Porque você tá entre gigantes, Só né? o fato de você entrar, de você buscar, de você tentar sair da caverna,
você já é diferente. Só que as pessoas que estão em volta daquele ser que começa a olhar para a luz, elas falam da realidade delas e normalmente elas acabam falando, isso não vai dar certo, você vai jogar dinheiro fora, né, qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, você vai gastar tempo à toa. Mas a pessoa que tá dizendo que eu vou gastar tempo à toa, tá no scroll infinito, vendo receita para limpar mancha de camisa que a pessoa nem lava roupa. Então a captura dessas informações, da nossa mente hoje, com todas essas informações, ela faz com que você que quer ascender procure uma blindagem, e essa blindagem é num ambiente propício, é com pessoas que têm o mesmo propósito, com os mesmos valores. O meio, ele extirpa as pessoas que não têm aquele, sabe? Não sei se você joga golfe, doutora. Não, no golfe. Quando você joga o golfe, ele é fair play puro. Se uma pessoa for olhar a bola, tua bola caiu lá, você vai lá, olha e diz onde é que tá. Se você der um chutezinho na bola pra ficar mais perto e ficar quieta, alguém vê, se alguém souber, sabe o que acontece? Sabe o que eles fazem? Quer chutar? Nada. Eles não fazem nada. Só que ninguém mais joga com você. É isso. Porque a pessoa tem uma culpa. Exatamente, porque a pessoa quis se dar bem, a troco de quê? Essa pessoa não merece ficar próximo de mim. Acabou. E no Brasil, eu vejo muita... Eu e os nossos pares no Big Boys, o objetivo é a gente construir uma justiça mais justa. Então, a lei, ela é para servir a sociedade, ela precisa de alteração, ela precisa de pessoas propondo isso. Não adianta reclamar. Reclamar é clamar 2 vezes, vai ficar cada vez pior. Agora, a questão é o que você está fazendo, o que nós estamos fazendo para melhorar, né? Para pelo menos resolver esse problema ainda que pequeno. Tô eu lá tentando limpar a fila da INSS, tem poder nenhum. Mas se eu der uma informação para a pessoa, olha, isso aqui você não tem direito, é menos um na fila à toa, tirando o tempo da pessoa. Então, educação é tudo, e o Big Boss tem essa visão, vários aspectos do que eu concordo, do que eu acredito. É sobre valores, né? Ótimo. Aline, me fala aí sobre uma diferença estrutural no teu escritório depois que tu entrou no Big Boss. Bom, na verdade, assim, a gente precisa ter tudo mapeado. Então, o Big Boss, ele fez eu ter o conhecimento do que outros colegas estavam fazendo, nessa segmentação mesmo. É quase um Fordismo intelectual que a gente vê hoje na advocacia. Então, assim, o advogado, ele não pode fazer tudo. E a equipe do advogado também não pode fazer tudo. Então, a gente conseguir segmentar e extrair o melhor daquele cidadão. E a cidadão aqui eu tô falando, por exemplo, dos colaboradores. Então, depois do Big Boys, assim, eu cheguei a tirar alguns tipos de serviços no meu escritório que eu acho que estavam tumultuando nossa expertise principal. Porque o tempo, ele tem que ser mensurado, né? E a maioria das pessoas não mensuram o tempo. E é o nosso bem mais valioso. Então, fizemos essa mudança recente até. Fiz uma alteração na forma de entrada do escritório, de fluxos. Pude contribuir com outros colegas também com ideias acerca disso. E até trazendo mais produtos para a esteira. E aí, quando a gente fala produtos, uma situação que a gente, advogado, vai se especializar. Eu vou treinar alguém da minha equipe, vou revisar, para que ela dê o melhor. Né? Não é, vou fazer a causa, preciso de cliente. Não. O cliente precisa resolver um problema e a gente está junto nessa para ajudar. É uma colaboração, advogado-cliente, comprometimento. Por isso, a gente tem que saber se posicionar e fazer com que o cliente entenda que a advocacia, ela é uma área meio. Então, independente do resultado, o empenho é máximo. E, inclusive, isso vai de encontro com a resposta que eu dou quando as pessoas perguntam, doutora, é causa ganha? Vou ganhar? Eu falo para eles, olha, eu posso te garantir que eu e a minha equipe, a gente vai dar o nosso melhor. Melhor porque a gente aceitou o teu contrato, você procurou a gente em respeito ao seu tempo. E eu espero que seja ganha, porque, afinal de contas, a gente trabalha para isso, né? Mas a gente não pode prometer por conta do código de ética Mas também. Eu não sou juiz, eu sou advogada. Então, eu tô aqui para fazer o melhor. E eu deixo isso muito claro, e isso reflete na equipe também. Trazer essa estrutura em crescimento com qualidade não é fácil. Então, a gente precisa estar sempre entre os nossos pares. Aline, a gente está num evento aqui que é o Law Summit. Me conta aí o que você viu de diferencial aqui. Gente, o evento é incrível, incrível. Vocês estão vendo a gente nesse estúdio maravilhoso? Mas olha depois o making off lá no meu Instagram, DRA.Aline Brandão, a sua solução. Olha lá, não dá, gente. Não saí da 5ª série. Na verdade, eu acho que eu cheguei na 6ª. Mas o evento aqui tá todo em verde, assim, sabe? Hollywood total. Aliás, eu já tô até me preparando, né? Sei lá, né? Vai que o Leonardo DiCaprio assiste. Mas brincadeiras à parte... Ou Brad Pitt, né, amor? Eu sonhei com o Brad Pitt outro dia, menina. Tô te falando. Eu tava dando carona pra ele.
Vai ter que cortar isso, né? Não, eu acho que é tudo, né, energia, tudo energia. colabora. E voltando pro negócio do Hertz, só para fechar. Então, ele foi visto como louco. E a gente vê na história as pessoas que foram vistas como loucas, que criaram grandes coisas, graças a eles não terem desistido. Sim. Gente, o Thomas Edison acendeu aquela luz mais de 1001 vezes. Então, assim, imagina se ele tivesse largado isso. A gente já tá aqui à luz de vela, falando, sem poder estar pertinho do público que, de repente, precisa dessa mensagem. Essa é a questão, é energia. E aí a gente tem as oportunidades o tempo todo, a gente só precisa agarrar. Só que se você ouvir o ruído de quem tá preso, você vai ficar para trás. Então, isso depende de você. Voar depende da gente. Aline Brandão, Big Boss, tá aqui no legal. Evento do Law Summit presencial. O que você tem para dizer para aquele advogado que está assistindo online? Não desista, não se contamine com estereótipos já normalizados pela sociedade. Meu primeiro cliente eu peguei no ônibus, um ônibus lotado, indo para Irajá. E esse cliente hoje, que ele já é até falecido, me trouxe vários outros. Então, assim, o advogado, ele pensa sempre, como que eu vou ter dinheiro? Pensa como que você vai ajudar o cliente. Mas saiba que quando esse cliente vier, você tem que saber como cobrar. Não reclama que ele te paga pouco se você não está se impondo e com educação, com elegância e dizendo o que você pode fazer por ele. Então, assim, tem muito caminho, a advocacia é muito nobre. Eu sou muito agradecida a Deus porque vim numa trajetória que é inimaginável. A vida que eu tenho hoje, assim, era inimaginável quando eu era pequena. Eu comecei a trabalhar com 12 anos, doutora. Então, só depende da gente. Não desiste do seu sonho e segue as pessoas que já estão lá. Então, fazer parte do Big Boys é isso também, sabe? Tá numa esfera de pessoas que já estão tão longe e poder aprender com elas. E mesmo que pouquinho, contribuir também, porque a vida é doação. E por fim, assim, eu gosto de citar isso falo muito no programa da rádio para os senhorzinhos, para as senhorinhas, né, que é o meu público. E eu falo muito sobre cidadania, não é só sobre direito previdenciário, que é a minha expertise, porque fiquei 15 anos lá no INSS, né, enfim. Mas agora, como advogada, eu falo para as pessoas. A gente, quando decide alguma coisa na vida, a gente não pode tirar os olhos. Né? Então, quando Pedro perguntou a Jesus se ele podia ficar em pé na água também, Jesus falava para ele, não tire os olhos de mim, porque ele começou a afundar. Não pode tirar o olho. Eu chego no escritório e falo, e o processo X? Caraca, Aline, andou hoje. Tem que botar energia, tem que fazer com vontade, tem que ter paixão. Se você não gosta do que você faz, larga agora, vai fazer outra coisa, não tem nada de errado nisso. Então, esse é o meu recado para você. Decide agora, para de perder tempo na tua vida e lembra que na Santa Ceia, primeiro ele dá o pão. Primeiro você entrega, primeiro você faz. Depois você bebe o vinho, que é a graça. Então eu tenho essa percepção na vida e eu sei que nada vem de graça, nem o pão, nem a cachaça, né? Mas, sem parafrasear aí o Zé Cabaleiro, é não permitir que o meio te sugue, porque o meio faz de tudo para você não sair da bolha. E eles sequer entendem que estão fazendo isso, porque é a realidade deles. É um pai, é uma mãe, é um tio, e tá tudo bem. Você São só as precisa... crenças limitantes, né, Aline? As crenças limitantes. Isso eu aprendi em Orlando, inclusive, quando eu fiz o Business Coach. Aline, você é excelente, grandiosa, realmente uma Big Boss. Ai, que lindo! Com o caps look, assim, bem grandão. Obrigada por hoje, obrigada pela troca. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão sair daqui diferentes depois de assistir esse episódio, tá bom? Eu espero ter contribuído pelo menos um pouquinho na sua vida. E se for assim, segue lá no Instagram, manda sua mensagem. É bom saber que a mensagem tá chegando para quem precisa. Eu fiquei emocionada, mas eu não posso chorar. Bora aqui tem maquiador, tem cabeleireiro, tem tudo. Obrigada.